Eu me chamo Daniel Butros, sou médico mastologista, trabalho exclusivamente com tratamento de câncer de mama e sou apaixonado pela linha de pós-tratamento, qualidade de vida e ressignificação da vida de mulheres que tiveram câncer de mama. Hoje nós estamos aqui numa conversa extremamente delicada e espetacular com Sabrina Parlatore. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Doutora Vânia Assali. Provavelmente eu vou ser o que menos vou falar e o que mais vai ouvir, mas será uma conversa muito valiosa. Numa certa ocasião, Sabrina, eu tive a oportunidade de te ouvir falar para médicos, mastologistas e oncologistas, né? Nós que gostamos tanto de falar da doença e pouco do doente, né? Pouco da pessoa, falando sobre o que não te contaram, o que você não sabia da sua doença ou do seu pós-tratamento. E aquilo me deixou muito impactado em relação a entender que nós precisamos ir muito mais além do que simplesmente tratar uma doença. Então, gostaria que se você puder contar um pouco e a gente vai desenrolar a conversa por aqui. Obrigada pelo convite, doutor Daniel. É um prazer falar sobre esse tema, né? Porque eu acho que é tão importante. Tantas mulheres passam pelo câncer de mama, é uma doença que acomete muitas mulheres no Brasil, são quase 70 mil novos casos por ano no Brasil, e é muito isso, né? E depois do tratamento, o que acontece, né? Como a gente fica, como a gente se recupera de um tratamento forte, como uma quimioterapia, radioterapia, cirurgias muitas vezes mais radicais, né? Como é que essa mulher fica, né? Psicologicamente, com o corpo e com o bem-estar, né? E você quer que eu fale um pouquinho da minha descoberta do câncer, essa parte do câncer de mama? Nós não temos roteiro. Fica à vontade, fica tranquilo. Bom, para quem não sabe, eu tive um câncer de mama em 2015. Vai fazer 10 anos agora do meu diagnóstico. Eu estava com 40 anos na época. Foi um susto, porque não tinha casos na família. Eu sempre fazia mamografia e ultrassom de mama. Aliás, a mamografia indicada, recomendada para ser feita a partir dos 40, eu já fazia desde os 35. Não me lembro por qual razão o ginecologista já pedia, talvez por ter mamas densas, muito densas, não sei. Então, eu já fazia os 2 exames e... Então, assim, foi um susto, né? Aparecer esse nódulo na mama esquerda, na parte superior. Mas, assim, foi tudo muito, muito rápido, o diagnóstico. O início do tratamento, estive, né, ao lado de médicos muito competentes, né, muito empenhados em me deixar bem e com rapidez, né? Até o meu mastologista, né, Dr. Guilherme, ele é mais ansioso do que o paciente, ele quer tudo para ontem. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente quer saber o que vai acontecer logo, né? Para começar e terminar o tratamento o mais rápido possível. Então, eu tive um tumor de mama triplo negativo, de 2,7, axilas negativas, fizemos uma cirurgia de quadrantectomia, excelente cirurgia, não tive... Hoje, se você olhar as minhas mamas, você não sabe aonde foi, nem cicatriz tem, assim, foi uma cicatriz muito pequena pela auréola, tirou-se esse tumor, uma margem de segurança em volta, não precisei colocar próteses, então assim, foi uma cirurgia muito, muito boa, o plástico que esteve também envolvido, sabe, se empenhou em deixar, sabe, simétrico, enfim, tanto que eu olhei a minha foto no pós, assim, eu falei, não é possível, não foi operada, tá igual, né? Então eu fui muito feliz na cirurgia. Na época, se iniciou pela cirurgia meu tratamento. Hoje o Guilherme, meu mastologista, disse que se fosse hoje ele iniciaria pela quimioterapia. As coisas vão mudando, né? Os protocolos vão mudando, a medicina avança a cada ano, os estudos e descobertas, etc. Mas na época foi isso. E depois, enfim, decidiu-se pelo tratamento de quimioterapia, né, necessário para o meu caso, 16 sessões, e depois 33 sessões de radioterapia.
Difícil, né? A quimioterapia acho que foi realmente a parte mais difícil, é realmente um tratamento muito forte, muito agressivo. Os sintomas são inúmeros, né? Os efeitos colaterais, né, de uma quimioterapia. E mexe com a gente de uma forma geral, né? Então, a gente fica diferente esteticamente, fisicamente. São muitos sintomas para lidar, né? Enxaquecas horrorosas, um pouco de náusea, não conseguia sentir perfume de nada, um cansaço absurdo, o cessar da menstruação. Eu entrei numa menopausa ali temporária e toda a repercussão dessa pausa na menstruação, né? Então, veio insônia, veio baixa libido, veio, enfim, tudo, né, que a menopausa causa, calores horríveis e tal. Então foi um período muito difícil a quimioterapia, foi a pior parte para mim. Depois a radioterapia foi realmente bem mais tranquilo, né, comparando-se com a quimioterapia, mas foram 33 sessões, foi também um protocolo bem intenso na época. Até outro dia alguém me falou, não, se fosse hoje você faria 15, não sei, sessões. Mas, assim, deu tudo certo. Eu acho que eu fui uma paciente muito dedicada, eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu acho que eu tive também um pensamento muito positivo em relação àquele período. Eu sabia que ia dar certo, eu tinha fé de que eu ia me curar. Existia um prognóstico muito bom para o meu caso, isso ajuda, é claro. Né? Então, você sabe que você não vai morrer daquilo. Então, isso tudo me ajudou a me fortalecer para encarar o tratamento. Mas é muito difícil, ficam muitas sequelas, né, de um tratamento desse, porque as mudanças no corpo são enormes, enormes. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa interromper. Ainda nessa fase, que você falou uma coisa importante, né? Foi tudo muito rápido. Meu médico era muito ansioso e me proporcionou o tratamento mais rápido possível. E eu defendo demais a agilidade em tratamento, demais. E nem sempre por conta da eficiência do tratamento, mas por conta do acolhimento daquele doente. Dela entender que tudo está rápido para que ela consiga dormir, para que a paciente consiga entender que alguém está lutando por ela. E nem sempre essa é a realidade do que nós encontramos, principalmente no sistema público, né? Sim. O quanto demorou, assim, sem detalhes, mas entre você sentir o seu nódulo e você iniciar o seu tratamento com cirurgia, quanto tempo demorou esse período? Eu acho que foi um mês. Um mês você estava operado? Estava operado. Porque tem que fazer exames, né? Tem um processo pré-operatórios, tudo exatamente, isso. Exatamente. Esperar pelo resultado da biópsia, né? Então, eu acho que foi um mês, se eu não me engano. Foi muito rápido. Foi rápido, muito rápido. Isso é muito bom. Parabéns para sua equipe, viu? E daí, durante a quimioterapia, vieram sintomas, você chegou a perder cabelo? Não, porque eu acho que eu fui uma das primeiras a usar a touca, né? O congelamento, o resfriamento do couro cabeludo, né? Essa técnica realmente foi muito interessante, me ajudou muito, porque eu não estava eu não era confortável com a ideia de ficar careca. Acho que muitas meninas lidam super bem com essa parte. Me deixou assim apavorada isso, né? Então, quando veio a notícia, olha, vai chegar um equipamento, foi sorte, porque o equipamento chegou naquele mês, sabe, no Brasil. Nunca é sorte, nunca é sorte. Pois é. Essa não é uma sorte, isso é. Aí eu usei, é difícil, né? Porque dói, dá muita enxaqueca, o equipamento, você fica mais horas lá, né? Porque tem que usar não sei quanto tempo antes, depois ficar não sei quanto tempo depois da infusão da químio. É sofrido também. É sofrido, não é mas fácil. valeu a pena. Doutora Vânia, uma vez eu escutei a doutora Graziela Ravassi falando uma coisa que me deixou muito impactado, dizendo que a quimioterapia para o intestino funciona como uma obesidade grave. Que ela destrói a microbiota intestinal e que a medicina tem muito o que fazer por um paciente durante quimioterapia, baseado em medicina estilo de vida e medicina personalizada. Nesse sentido, de que maneira hoje a senhora enxerga a sua assistência a uma paciente que vai enfrentar uma quimioterapia? Eu acho que uma das coisas que você falou e que eu acho importante a gente pontuar é passar por tudo isso, né, e apagar esse incêndio. Nós estávamos conversando sobre essa agilidade da equipe, eu acho isso
maravilhoso, mas trabalhar aquilo que é as sementes da saúde, né? Pôr uma semente que alimente o seu processo de restauração, essa inteligência biológica, né, que te reconstrói com potência pós-rádio, pós-químio. Então, esse contexto ainda é um lugar que está muito mal planejado pelas equipes que trabalham na oncologia pesada, né, que são os guerreiros, os que apagam incêndio, os principais bombeiros. Esse planejamento, que para nós eu chamo de recalculando a rota, que é a oportunidade de você se olhar naquilo que é o seu fenótipo profundo, é como estão as reações químicas que conversam com a relação ambiental, né, os seus genes. O seu tumor não era um tumor genético, mas existiu algum contexto ali que desviou a rota. Então, o que é que acontece nesse planejamento pós-câncer e pós essa experiência traumática de perda de uma identidade jovem, potente, no auge de uma experiência feminina, que são os 40 anos, é um momento de vida realmente brilhante da mulher, com mais certeza de quem ela é, com uma autoridade interna feminina para a maioria das mulheres, se ela está trabalhada dentro de um equilíbrio de núcleo familiar, de amigos, de namorados, de parceiros, seja lá o que for, é um momento em que nós já encontramos algum rumo profissional e tudo isso. Então, como é que essa linha de trabalho que nós temos que ler as interações entre os nutrientes e os seus genes, os nutrientes que vão nutrir uma microbiota saudável. Para todos nós, a microbiota é um tema bastante atual. Ele é o conjunto, né, de bactérias, fungos, vírus e arqueias, que é um grande ecossistema que conversa com todas as nossas experiências. A microbiota é uma tradutora intérprete de tudo que nós vivemos. Aqui nós estamos compartilhando microbiota, né? Temos aí, tomando água, nós estamos conversando com elas, comendo alguma coisa também, sentindo alguma coisa, e a quimioterapia, ela desequilibra muito esse sistema, e hoje ela traz, né, todo um recurso de interpretação para nós trilharmos o melhor resultado possível da própria químio, né? Hoje em dia existem tratamentos que são pautados na melhora da microbiota para você ter um resultado de químio melhor, tá? Mas pensando na perspectiva do tempo evolutivo, o que é que passou por trás desse contexto, desse ser com uma característica, né, feminina, com uma mama densa? O que aconteceu ali que perdeu uma identidade de controle antitumoral? Então, o que eu sempre converso com a Gabriela, com que é a nossa nutricionista que trabalha com metabolômica, é de que maneira nós podemos olhar para esse fenótipo profundo, que é o que acontece lá dentro desse corpo. Tanto antes da doença, quando o paciente chega até nós, como no recalculando a rota. Olha, de que maneira você está hoje, como a quimioterapia, né, deixou essa combinação entre fatores que trazem um benefício para o projeto de saúde personalizado. Existe um projeto pós-câncer, que é esse projeto de estruturar o melhor benefício dessa combinação entre estilo de vida, a sua expressão gênica e essa conversa com os inquilinos que estão dentro de nós e como esses inquilinos conversam com as nossas células. Então, a microbiota, ela é, né, uma operante principal desse corpo. Hoje nós sabemos que nós temos mais genes da microbiota comandando os meus processos bioquímicos do que do nosso próprio genoma. Então, entender que esse processo também muitas vezes está por trás do câncer, do desenvolvimento do câncer, é uma visão preventiva. Aí a gente está falando um pouco de dados de prevenção. Isso está longe de acontecer no dia a dia dos pacientes, mas tem muitas publicações falando disso.
Então, nós falamos dessa microbiota como um fator operante em grande parte das doenças crônicas, obesidade, diabetes, alterações metabólicas no fígado, a tal esteatose, doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, mas também falamos do início desse start do câncer, desse comando equivocado de informações, mesmo numa paciente super saudável, bacana, que faz a sua parte, você pode ter tido aquilo que a gente chama de uma coisa que foi modificada, assim, agentes epigenéticos que vieram, por exemplo, no seu período de adolescência, uma modificação epigenética, algo que aconteceu no período de desenvolvimento. Então, você acha que essas modificações, a gente pode discutir, por exemplo, interações comportamentais e não em relação ao corpo, mas em relação à mente, decepções, porque tem muita correlação, muita gente querendo correlacionar traumas psicológicos com o início do câncer. Você acha que isso faz sentido? Não no seu caso, não precisa ser, mas você acha que faz sentido a gente trazer à tona uma paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, traumas psicológicos, trazendo isso? Eu acho que faz sentido. Enfim, né? Quem não tem, passa por sofrimentos na vida, né? A vida é uma montanha-russa, é feita de altos e baixos, né? Então, é difícil, né? Quando eu já coloquei esse tema para os meus médicos algumas vezes, né? E o argumento não, mas veja bem, então todo mundo teria câncer, porque todo mundo passa por questões, por sofrimento. Enfim, mas eu acho porque eu já sofri tantas coisas que eu sentia repercussões no meu corpo fisicamente. Sim. Então, assim, não é possível que as minhas células não sofriam, sabe? Por exemplo, né, eu tenho um histórico de síndrome do pânico. Tá. Desde a adolescência. Hoje tô bem há muitos anos, mas assim, eu tive episódios horrorosos de pânico que me acompanharam durante muitos anos na minha vida, sabe? Ali dos 16 aos 30 e poucos, eu tava assim num turbilhão de coisas e eu sofria muito com pânico e cada crise era um estresse tão grande no meu corpo que eu pensava comigo, não é possível que eu não esteja adoecendo alguma coisa a mais. Tá. Você pensava isso? Eu pensava. Você sentia isso? Sentia. Eu sentia fisicamente. Eu tinha tremedeiras, eu tinha formigamento no corpo. Era uma coisa horrorosa. Eu já escutei isso de algumas pacientes. Olha, eu tive uma decepção tão grande naquele momento que eu senti dentro de mim que algo iria acontecer. E o que acontece, Sabrina, aqui, para o médico que ouve, não cabe o julgamento. Sim, sim. Porque como a relação de tristeza e câncer não pode ser comprovada cientificamente, ainda não. A verdade é de quem conta e não de quem escuta. Isso tem que ser respeitado. Isso não pode ser contestado. Eu não posso, como médico, chegar para você e falar assim, isso é bobagem. Nunca isso é bobagem. Essa é a sua dor. E a pior dor que existe é a dor que a gente sente. É a dor que a gente sente. Então faz muito sentido isso que você está falando. Eu sei o sofrimento que foi. E você sabe que, né, até aproveitando esse tema, aos 27 anos eu tive herpes zoster. Tá. Na perna. Por sorte foi uma ferida apenas na perna, mas uma dor horrorosa no meu nervo da perna. Nunca tinha ouvido falar nisso. Fui numa infectologista. E vou te vasculhar, porque não é normal, não é comum uma menina de 27 anos, saudável, ter herpes zoster. Fizemos tudo que é exame. Ela falou, olha, a única explicação para você é estresse. E realmente eu vivia isso que eu estou dizendo. Essa fase dos 20 aos 30, profissional e pânico. E ela me disse, a infectologista, ela me disse o seguinte, se você não mudar o teu estilo de vida para ter uma vida menos estressante, sabe o que vai acontecer com você no futuro? Você terá um câncer. Nossa. Ela me falou isso. Sentenciou. Assim, e eu só lembrei disso depois. Ela sentenciou. Tá. Olha só, quer dizer, uma médica. Isso não se fala. Isso você não pode Ela falar. quis. Ela não quis te assustar. Ela quis dar um aviso de atenção máxima. É que a palavra câncer ela é sagrada. A gente tem que tomar muito cuidado para utilizar essa palavra. Muito cuidado. Porque mesmo para quem tem é muito duro entender. Para quem não tem,
ela pode soar como uma sentença. E isso a gente não deve fazer, não deve pensar. Realmente foi forte aquilo, mas eu não me lembrei na época que eu tive o câncer de mama. Enfim, mas eu acho que... De uma maneira bem simples, vou te fazer uma pergunta muito pessoal, fica à vontade para responder ou não. Então você fala que você teve traumas e que você talvez pense que traumas psicológicos podem ter desencadeado o seu câncer. Até o momento que você fez o diagnóstico, você viveu uma vida feliz? Você pode dizer que você foi uma pessoa feliz ou você acha que não tenho como responder isso? É difícil, né? Porque, acho que te falei, né? Eu já tive tantos problemas, passei pelo pânico, né? Eu tinha muito estresse, muitas decepções amorosas, decepções profissionais. É a vida. A vida como ela é. Como ela é. A vida como ela é. A senhora acha que a tristeza pode trazer câncer, doutor? Eu acho que ela modifica, né, o modelo neurobiológico de adaptação do eixo psico, neuro, imunoendócrino. E esse impacto é muito individual. É o que eu falo, nós temos ondas e uma prancha de surf. Se a sua prancha de surf é boa, se você é adaptável ao desafio daquela onda, o estresse da vida, ele é um desafio motivacional. Você caiu de uma onda, você levanta na sua prancha e vai lá. Quando você está mal adaptada, por N questões, não durmo bem, não estou comendo bem, meu nível vitamínico não sustenta uma suprarrenal estável, ou estou em uso de um medicamento que atrapalha o meu sistema, né, adaptativo ao estresse. Então, essas modificações que são do eixo hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal, adrenal, ela passa por um conjunto de informações que vai desde o cérebro, da interpretação da vida, o que é para mim enfrentar uma vaia, por exemplo, um desafio, uma perda de emprego, o que é para você. Né? Como é você se alimentar dos pequenos aplausos e como é você não estar satisfeita com pequenos aplausos. Isso depende da sua condição adaptativa e do seu nível neuroquímico. Como você colocou que você esbarrava no pânico, possivelmente você era um indivíduo que caía da prancha e ficava aflita quando caía. Eu me sentia assim mesmo. Então, assim, nossa, você estava se afogando em onda pequena. E não sei se as ondas algumas vezes foram muito grandes e realmente te levaram para um nível de medo. Mas o que é a sustentação desse eixo de adaptação, que a gente coloca como, né, os sistemas de apoio, né, adaptados a suportar as experiências ao longo da vida, isso é muito individual. Então, por exemplo, quando a gente tem, olha, estou tomando medicamentos para a síndrome do pânico, eles são necessários. Muita gente fala, não vou tomar medicamento. Eu falo, olha, é melhor você tratar, elevar o seu nível de equilíbrio, criar redes neurais que te ensinem a ter a experiência de vida e das relações, em que você aprenda a não esbarrar nessa falta de energia, nessa falência e no medo, porque isso te protege. E o que a gente sabe em termos de literatura, e mesmo eu vou muito para um grupo que é a psiconeuroimunoendócrino, é um grupo muito forte que trabalha essa linguagem adaptativa do ser, né, nessa condição biológica da existência, que é individual, que é singular. Então isso é muito interessante porque tem várias publicações mostrando a interação com os linfócitos natural killer. Né? Então, o que é um pânico para fora, né? Essa experiência do estresse externo, muitas vezes traz uma distração dessa linguagem de... eu acho que existe um policiamento dessa célula. É o sistema imunológico assustando junto com a pessoa, né? Na verdade, você traz um frentes. desgaste para fora e internamente você perde os sensores dessa vigilância imunológica antitumoral. Essa é uma discussão riquíssima, né? Porque é muito simples. É. Porque é muito simples alguém virar e falar assim, isso é besteira. É muito simples Mas falar é isso que é besteira. tão mesclado, isso é uma experiência
individual, o que é o estresse para mim, o que é para você. Muito Né? individual. Como eu lido com desafios e perdas, as perdas, né, de relacionamento, a perda de confiança, não estar conectado a um grupo que te acolhe. Eu acho que você trabalhou num mundo em que acolhimento não era o melhor tema, Não. a competição sim, e não é só no seu modelo de trabalho, a gente vê no meio médico também. A competição hoje é um tema universal, nós somos mais individualistas, e quando a gente pensa em medicina do estilo de vida, um dos temas mais importantes que se fala, mais do que qualquer coisa, é essa questão da conectividade, pertencer a um grupo que você se sente integrada, falando uma linguagem que você tem liberdade de existir em paz. E isso Olha, é como é muito importante. raro. Relacionamentos saudáveis. E Sim, aí, sexto menina, né? Ai, nossa, dos 20, brilhante, linda. É muito complicado, né? A gente olhar para esse cenário sem pensar que tenha existido um pouco de É uma agressividade. selva, né? Sem dúvida alguma. É uma selva, É. né? Ao pé da letra. Então, para responder isso, eu te falo, o que nós temos de fato é sistema de adaptação e desadaptação, quanto custa essa experiência para a sua suprarrenal, para a sua hipófise, à medida que essa interpretação cerebral enxerga a vida com uma prancha de surf que se diverte na onda, ou uma ondinha pequena que você cai toda hora e se afoga. É uma brilhante colocação, analogia. né? Nossa. E eu sempre falo, como está a sua prancha de surf? Aí a gente olha os exames, posso pedir exames, né, que leem essa adaptação da suprarrenal, podemos pedir uma análise, né, do contexto imunológico, né, dos linfócitos ali que estão trabalhando em conexão com a suprarrenal, em nível de atenção e competência. É só a gente pensar numa coisa que eu vi que a senhora ficou bastante interessada quando ela falou que teve um herpes, né? Sim, Claro que sim. não é o interesse, que legal, tá? É o interesse científico. Nós médicos nos comunicamos mal às vezes. É muito cultural, né, que o herpes simples, o herpes na boca aparece quando a gente está estressado. Sim. Que a candidíase vaginal aparece quando está estressado. Sim. Que o herpes zoster aparece quando está estressado. Dando uma demonstração muito clara e assim quase que leiga que o estresse traz um abalo No sistema imune. no sistema imune. Ela perde E o câncer a tem atenção. tudo a ver com o sistema imune. Ou seja, a gente não pode falar que não tem correlação, né? Tinham dicas, né? Tinham dicas, né? Dessa dificuldade de enfrentamento, né? Do tom da vida naquele momento. Acho que todas nós que passamos por essa construção de profissão, de carreira em diferentes áreas, nós encontramos, né, a competição como um terreno fértil para depressão e ansiedade. Então, momento social, eu acho que hoje talvez até pior, né, Daniel? Mas a entrada do vírus, ela já mostra a sua dificuldade com goleiros. Então, esse sistema de vigilância, é claro que essa médica, ela se espantou, porque não é comum o zoster para uma pessoa saudável, né? Se fosse um herpes simplex, ok, fui para o sol, joguei no sol, me exercitei muito, não estou comendo, estou numa dieta rígida, tudo isso, não estou dormindo. Passar por estresse sem nutrição, ou estou estressado e vou fazer um treino desgastante. O estresse do exercício é um estresse. Ele é um estresse positivo, quando bem colocado, quando você agrega nutrição e nível hormonal para lidar com ele. Então, ele é um eustress, né? Não é um distress, que é essa colocação, é um estresse bem-vindo, adaptável para mim. Para algumas pessoas, olha, estou dormindo 5 horas por dia, indo para balada, fiquei muito tempo no sol, não comi, eu posso esbarrar com o vírus por perda de vigilância, sendo que vigilância antitumoral é feita muito com qualidade de sono, né? O backup do sistema. Vamos vigilar aqui, teve mutação, né? E aí você pode falar isso um pouquinho melhor do que eu. Com a falta de sono e a insônia trazendo. É porque, na verdade, até estávamos conversando, né? Se você quiser saber se uma pessoa
tem uma vida boa ou não, você pergunta. E se você tiver uma pergunta, pergunte como é o seu sono. É porque geralmente o sono regula o estilo de vida. É muito difícil você ter alguém que tem um estilo de vida ruim e ter um sono maravilhoso e natural, né? Então, ela acaba regulando os outros pilares da medicina do estilo de vida, né? Geralmente, né, menopausa à parte, calma para você não me xingar, menopausa à parte, quem tem uma boa qualidade de atividade física regular, com uma boa dieta, com relacionamentos saudáveis, com práticas meditativas, O mundo ideal. sem álcool, nas blue zones, né? Eles devem dormir muito bem, o mundo né? ideal. Sabrina, Mundo ideal. você, assim, só pra gente já ir quase direto, mas eu tenho uma pergunta. Você fez o tratamento de referência, em local de referência, de maneira rápida. Você escutou alguma coisa em termos de comunicação que marcou muito negativamente durante o seu tratamento, quando você teve um diagnóstico de câncer? Algo que você ouviu e falou assim, não acredito que eu estou ouvindo isso. Algo que tenha soado como algo insensível ou desnecessário? Não. Como eu falei, a minha equipe era, assim, muito acolhedora. Eu me sentia acolhida. Desde os médicos até os enfermeiros, eu me sentia, sabe, as pessoas amparadas, das pessoas realmente se preocupando com o meu bem-estar. Então, tanto que eu falei para as enfermeiras, olha, se não fosse pelos efeitos colaterais devastadores da quimioterapia, no final, né? Eu diria que eu vou sentir saudades de vir aqui. Eu fiz essa pergunta de propósito pelo seguinte, eu já imaginava que você fosse responder isso. Então você passou por um tratamento difícil, mas você foi bem acolhida, você não escutou coisas ruins, mas uma vez eu escutei você dizendo que acho que teve muita coisa que você deixou de ouvir, que não te contaram. Então, embora você tenham tido uma ótima comunicação sobre a sua doença, eu imagino que faltaram algumas informações depois que acabou o tratamento, porque o mastologista, infelizmente, porque o Brasil tem os melhores mastologistas do mundo, nós não operamos mama, nós cuidamos da mulher que tem câncer de mama. E hoje em dia as mulheres são curadas da doença. Sim. Só que tem muito médico, doutora, que operou, fez quimio e rádio, acabou. Só que depois ela tem décadas de vida e viva como você quiser, porque e não é bem assim, né, Sabrina? Então, o que não te contaram sobre o seu pós-tratamento? O que você foi pega de surpresa? Eu fui pega de surpresa com a tal da menopausa, dos sintomas da menopausa, que é uma coisa louca. Menopausa é um tema escondido. Nunca nenhum médico me falou, olha, quando você entrar na menopausa, vai acontecer isso, aquilo. Menopausa para mim era um tema distante, uma coisa meio, quando eu ficar velha, vou parar de menstruar. Bom, né? Só que não. O cessar da menstruação é apenas um detalhe. Um detalhe, né? Um dos efeitos colaterais da queda de hormônios brusca que a gente tem. Então, eu entrei na menopausa aos 47 anos. Não sei se eu estou certa, mas eu parei de menstruar com 46, e depois de um ano é que se considera a entrada na menopausa, né? Estudei, a menopausa, que é o ato ali. Depois você está na pós-menopausa, né? Depois da menopausa em si, que é um advento, né? Sim. Enfim, e eu comecei a sentir algumas coisas no início ali, então, logo com o cessar, já estava um pouco no climatério, né? O sono já estava bagunçado desde os 42, 43 anos, que também tinha motivo para isso. Coincidiu com o término do meu tratamento de câncer de mama, onde eu fiquei 3 anos e meio sem menstruar. Sim, já existia ali uma disfunção hormonal pela agressão da quimio e rádio. Exatamente, mas eu voltei a menstruar meio irregular, mas assim, eu me sentia, eu não tinha fogachos, né, nesse período. O sono que começou a ficar bem desreguladinho, acordando muito durante a noite, aí falou, climatério, tá bom. Mas a libido estava ok, estava tudo normal. Agora, com a chegada quando chegou chegando... Ela chegou chegando com os 2 pés na minha porta. Defina, não poupe palavras, por favor. Não vou poupar nada. Traga nua e crua a menopausa na sua vida pós câncer de mama. Meu Deus do céu, é um atropelamento. Bom,
fogachos, né? Aqueles calores pavorosos, não sei quantas vezes por dia, que é um fogo interno que vem, que você não sabe da onde te toma, né? É uma coisa horrorosa, e para lidar com aquilo, né? Que tá com roupa, tira a roupa, aí dá frio, põe a roupa, é uma loucura. Então, fogachos, a insônia, né, que veio para valer, dificuldade para adormecer, acordando muito durante a noite, me sentindo esgotada no dia seguinte. Aí a síndrome urogenital, é assim que fala? Sim. Veio um pouco depois. Uhum. Depois é que começou. Secura vaginal, dor na relação, candidíase de repetição, até o escape de urina. Eu até falava, gente, eu tenho o pacote completo, era só o que me faltava ter incontinência urinária. Tive. E com o seguinte detalhe, não poder fazer reposição hormonal. E a libido nesse momento? A libido começou a ir para o espaço, Tá. começou a me abandonar. O quinto subsolo. Nossa. Você acha que a libido ela veio muito porque havia dor na relação e sensação de vagina seca, ou de fato ela era secundária, ou existe um desinteresse próprio? Eu acho que inicialmente foi um pouco disso, ai, dói, então não quero, nossa, muito não tá seco, legal, não sei o quê. Depois, um desinteresse absurdo, assim, a ponto de... É muito louco, porque assim, não é só uma coisa física. Então, eu não tenho mais libido, não tenho desejo te interessa, sexual. A falta de desejo foi para a mente também. O meu poder de romantizar um encontro se perdeu. Tá. Eu que fui sempre muito romântica, eu adoro ver filmes românticos. Que coisa chata, não Puxa quero a mais cadeira ver. pra você sentar, você chuta a pessoa. Chuta, não quero ver filme de romântico. Sem sedução, por sem favor. sedução. Gente beijando, ai, coisa chata. E transando, então, ai, pelo amor de Deus, muda de tema. Enfim, é uma coisa assim, esse tema me abandonou. Uma coisa louca. E a cognição, a memória? Então, aí começou o brain fog, a memória indo para o espaço, né? Aquela coisa, eu vou para a cozinha pegar uma água. Chega na cozinha, você olha pro fogão, você olha pra geladeira, o que eu tô fazendo aqui? Aí vamos voltar para onde eu tava, para ver se eu lembro o que eu vim fazer na cozinha. Uma loucura, uma loucura. E assim, e não me deram alternativa, né? Então não pode tomar hormônio por conta do câncer de mama. Calma. Vamos só falar dos sintomas por enquanto. Senão as pessoas... Calma, senão a gente não segura as pessoas até o final. Que agora que é coisa... Doutora Vânia. Ai. Acho que é um pacote completo, né? Sim. Falta alguma coisa? Não, tá completo, as modificações metabólicas, mudança do corpo, perda da cintura. Então tem algumas coisas que Quanto até você ganhou hoje... de peso? Eu ganhei 6 quilos da noite para o dia. Sim, tá. Sim. Treinando foi bem. Foi pouco, né? Eu acho que a mudança não é só em termos de peso, é proporção e localização da gordura. Então, muitas vezes você perde a estrutura mais feminina, que é o elegante dessa sedução da mulher, e vai para um tronco alargado, com uma circunferência abdominal aumentada. E mesmo magrinha, você pode ter esteatose hepática, o fígado que fica com gordura, você pode ter alterações metabólicas que são lidas nos exames, o colesterol, a falta do HDL colesterol, porque o estrogênio, na verdade, é um grande protetor cardíaco. Ele mantém, a gente reclama muito porque dá celulite, mas ele é um hormônio que te protege o coração, protege o cérebro, melhora, né, a oxigenação cerebral. Hoje a gente vê que ele conversa com as nossas mitocôndrias, que são, na verdade, as usinas, né, de energia de cada célula que nós temos em todo o corpo, e no cérebro também não é diferente. Então, a gente acaba perdendo muita coisa quando existe essa falta hormonal fisiológica da menopausa, do climatério à menopausa, que é mais gradativa, e a sua que veio antecipada possivelmente pelo tratamento. Então, essa perda brusca que você vê aí em um ano, ela convida uma série de doenças do envelhecimento, a perda óssea, tudo isso pode acontecer. E é claro que você fez muito a sua parte,
Não ganhou tanto peso, né? Ficou elegante para todo mundo que via, estava em ordem. Eu vi você nessa época, então muita gente acho que te olhava porque você falou com todas as pessoas sobre isso, então era um tema não sobre o peso em si, mas sobre o que foi essa visão de um pós-câncer, como é passar por isso, sem ter uma trajetória que te coloque numa reta de saúde. Então é um tombo, eu acho que sai uma série de questionamentos sobre como vai ser daqui para frente. Numa situação hipotética, vamos imaginar todos esses sintomas da menopausa em alguém que não teve câncer de mama, que já faz a medicina do estilo de vida, que treina, que tem o peso em ordem, que já faz a parte dela de casa. Só tem um tratamento. Reposição hormonal consciente, delicada, com supervisão individualizada. Hoje a gente prefere realmente as vias transdérmicas. Na minha rotina, dificilmente eu escolho medicamentos via oral que não são conhecidos pelo nosso roteiro celular. Então, hormônios sintéticos, hoje a gente já sabe que os trabalhos colocam um nível de risco maior. E os hormônios transdérmicos bioidênticos estão aí desde que eu me formei. Para quem tá não ouvindo... é o formulado, hein? Não precisa ser o formulado de farmácia de manipulação. Nós temos transdérmicos, né, que são hormônios biocompatíveis, temos a progesterona micronizada, temos todo um suporte da linha farmacêutica tradicional para usar uma reposição hormonal equilibrada. O que se faz, e que eu sempre aprendi, um tom muito delicado para que eu possa prosseguir ao longo da vida. Essa atividade que nós temos hoje na área médica, de trabalhar muito com performance estética, ela te põe em risco. Isso não traz sucesso a longo prazo. Tanto na questão câncer, como na questão cardíaca e riscos vasculares. Então, eu posso fazer hipertensão se eu usar exageradamente uma testosterona, se eu fizer um chip em volume alto, desproporcional, eu posso piorar artérias cardíacas. Então, para uma mulher que, dentro do contexto da Sabrina, tinha um bom estilo de vida, fazia exercício, uma reposição delicada, avaliando essa mama, avaliando o endométrio, fatores de risco da reposição transdérmica, é menos agressivo em termos de trombose, mas deve ser indicado se você carrega fatores genéticos pró-trombóticos, tem lá, olha, minha família tem trombose, minha mãe teve trombose aos 50 anos, eu tive problemas gestacionais, perdi bebês. Isso é um indicativo de uma análise de risco preditivo para a trombose. A senhora sabe que a senhora coloca, eu fico admirando a senhora falando assim, porque o que... A ciência e a imprensa têm uma pena muito grande a cumprir com a sociedade, principalmente com as mulheres. Quando, meados do ano 2000, trouxeram uma bomba atômica chamada WHI, um estudo sem público seleto, um estudo que quiseram testar rapidamente o uso de hormônios ali e trouxeram que o hormônio causava câncer. Isso criou uma legião de médicos que não tocam no assunto, como se isso fosse um assunto proibido, e uma legião de mulheres que não podem nem ouvir falar, que preferem ter todos os sintomas e não fazer hormônio, porque o hormônio causa câncer. E eu vejo a senhora falando como a senhora parece um alfaiate da terapia hormonal personalizado, fazendo pontualmente, delicadamente para aquele paciente. E não tem como ser diferente. Não tem. Eu acho que, assim, eu tive bons professores. Quando saiu esse trabalho, eu acho que eu estava saindo de um curso, em 2000, eu entrei no aeroporto, né, dos Estados Unidos, eu acho que eu estava em Chicago, e aí eu olhei a revista e, por sorte, eu tinha, né, boa formação na área hormonal, de reposição, e nós já falávamos muito da via transdérmica como uma via preferencial. Explica para quem escuta, para os leigos que nos escutam, qual que é a diferença, porque nós vamos falar muito daqui a pouco sobre isso, sobre via transdérmica para quem teve câncer de mama, mas explica, doutora, qual que é a diferença de tomar hormônio pela boca e qual é a diferença de tomar hormônio pela pele? Para as pessoas entenderem o que isso muda. Na verdade, quando você tem uma via metabólica que
vai fazer um processamento desse hormônio que é sintético. Então, eu tomei pela boca, ele vai ser processado no fígado, aí ele vai encontrar as minhas dificuldades. Não é todo mundo que processa bem os hormônios que são usados via oral ou injetáveis. Então, você pode ter, é como se a gente tivesse linhas de metrô em que aquele hormônio não consegue descer na hora correta, ou ele permanece no corpo mais tempo, ou ele vai ser processado a um metabólito, a uma partícula que é muito mais tóxica do que o hormônio que você ingeriu. E isso depende de como o seu fígado processa esse hormônio. Na via transdérmica, eu não tenho essa etapa. Então, as questões de interação com colesterol, com trombose e com a metabolização, processamento e a certeza de que aquele hormônio não engasga na linha de metrô errada. Porque, olha, eu tomo café, eu tomo refrigerante, eu bebo. A gente vai falar de álcool e reposição hormonal. Então, existe já um metrô cheio. Então, não dá para você processar Já aquilo. tem uma sobrecarga, né? E muitas vezes você veio sem aquela linha de metrô. Então, tem gente que veio com alterações genéticas que não são os BRCAs, que não são os aspectos genéticos da P53, que são genes relacionados ao câncer de mama. A TM tem uma série de genes hoje, em torno de 20 e poucos genes, que são elencados como possíveis geradores dessa vulnerabilidade ao tumor. Mas olhar para esse fígado e ver ele como um processador de venenos ambientais, daquilo que a gente chama de exposição a toxinas, o expossoma, né? Se aqui tiver um inseticida, se você tiver com um perfume, usar um hormônio tomado por boca, pode ser que seu metrô fique cheio e você tenha vindo com uma portinha estreita desse metrô. Bom, o que eu entendo da senhora explicando é que a via transdérmica é muito mais segura do que a via oral. Sim, sim, Ponto. sem dúvida. Então não se discute, só que o WHI é feito com qual via? Via oral com hormônios sintéticos, Isso. que não são os hormônios conhecidos pelo nosso corpo, uma combinação ingrata, né, de 2 hormônios que atuam de uma maneira sinérgica, potencializando a ação dos estrogênios modificados nesses receptores. O seu tumor não era hormônio positivo, então, no seu caso, eu penso que a via imunológica é um tema ali. É um tema. Né? É um tema, quando a gente fala da via imunológica, a gente fala dessa comunicação estresse-microbioma, né? Porque Tudo num contexto mais amplo do que só olhar, olha, fiz reposição, tive câncer. Isso não é bem assim. Porque o que acontece é assim, as pessoas usam há mais de 25 anos um discurso que é muito diferente de quem faz a terapia hormonal de maneira personalizada. Eles citam um trabalho que muito tempo depois o próprio grupo de estudo WHI trouxe os dados diferentes do que colocaram no ano 2001, 2002. Agora, é um estudo que usou hormônio sintético por via oral para uma população americana, para uma população que tem um estilo de vida completamente norte-americano, a gente sabe o que isso significa. Taxaram o hormônio como aumento de risco para câncer de mama e acabou colocando uma população desassistida por hormônios e, como eu falei, uma população de médicos que colocam medo nas pacientes. Nos primeiros 10 anos de utilização de terapia hormonal, o risco para câncer de mama não existe. E depois de 10 anos começa a associar um pouco agora. E o bem que ela trouxe naqueles 10 anos? Isso é quando a mulher não usa, só o ganho de peso que ela tem por diminuição da qualidade de vida, quanto não aumenta o risco para câncer de mama, isso ninguém discute. Só que como os médicos hoje, muitos deles não têm competência para discutir, eles falam o quê? Não toma que isso dá câncer. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia, não se faz isso. Eu acho que é um lugar que é um conforto de não assinar uma prescrição. Quando eu coloco uma prescrição para o paciente, eu sempre pontuo que é uma decisão tomada em dupla, pautada em literatura, colocada com toda uma análise sequencial do efeito nesta pessoa que está na minha frente e na confiança que eu tenho no seu estilo de vida, respeitando o meu carimbo. E isso é muito importante. Isso é medicina.
Isso aqui é medicina. Sim. E não é porque é uma medicina particular. Não, deveria ser assim em qualquer lugar. Porque eu pratico essa medicina no SUS, com as minhas pacientes, obviamente, com os os recursos que o sistema público fornece. Sim. Agora, com a melhor comunicação, explicando riscos e benefícios. O trabalho bem recente agora, professora, doutora, acima de 60 anos, mulheres utilizando transdérmicos sem risco para câncer de mama. Sim. Mas só se cita o WHI Então, não é bem assim. Mas, a Sabrina, se os médicos já falam que você não pode usar hormônio porque dá câncer de mama, você imagina que a Sabrina, com todos os sintomas que não contaram, que ela descobriu, teve câncer de mama. Sim. O que você escuta quando você fala com qualquer médico, fala assim, eu estou morrendo pela menopausa. Eu enxergo você falando e eu tive câncer de mama. Qual que são as notícias que você recebe? É isso, né? Então, teve câncer de mama, não pode tomar hormônio, né? Mas o que eu percebo é uma certa ignorância, né? Por parte de muitos profissionais em relação à menopausa, ao tema menopausa, né? Porque hoje eu estou pesquisando, né, da forma que eu posso. Eu sou paciente, sou leiga, assim, né? Mas eu estou acompanhando médicos americanos que estão estudando menopausa, que estão trazendo relações de sintomas com a menopausa, como, por exemplo, a síndrome músculo-esquelética, né? Bom, eu tive, nesse período entre meu tratamento de câncer e a menopausa, eu tive capsulite adesiva no meu ombro direito. Sim, total. Sofro com o meu ombro esquerdo. Aí fui no ortopedista. Olha, mas doutor, você não acha que tem alguma relação com a minha queda hormonal brusca? Menopausa? Imagina! Então assim... Músculo esquelético tem correlação, muito, doutora? Total. Primeiro a parte articular, né, lubrificação articular, né, as fáscias, são modificadas, existe um endurecimento de fáscia. Então, é claro que os hormônios são hidratantes naturais, eu falo que eles lembram um óleo natural do nosso corpo. Até gostoso de ouvir, né? Parece que solta o ombro. O ombro vai soltando, a doutora vai falando, o ombro vai soltando. Eu sou romântica com medicina, né? A senhora é artista. Eu já falei, é artesã da reposição hormonal. É que eu acho que assim, eu interpreto fenômenos biológicos num contexto muito amplo, né? Qual que é a sua visão hoje, de maneira bem prática, sem medo de ser julgada, com toda a experiência que a senhora tem? Sabrina, 10 anos de triplo negativo, dentro da medicina personalizada. Ela tem um bom comportamento, estilo de vida, ela cumpre as tarefas, ela não tem um desequilíbrio de adiposidade corporal, não tem gordura demais. Porque muitas vezes, Daniel, o que a gente vê, olha, ela teve um triplo negativo, nada impede de ela ter um tumor hormônio dependente se ela for uma obesa que bebe, né, 2 uísques à noite. O estilo de vida pós-câncer de mama, se ele for ruim, ele aumenta o risco oncológico, o risco cardiovascular de qualidade de vida. Então, assim, olha, pode ser que alguns dos profissionais olhem e falem, não quero que ela passe por nada novamente, eu não tiro, né, esse olhar do que foi mais cuidadoso de evitar que você tenha uma outra decepção, um sofrimento maior. Mas eu acho que é possível sim amparar, até pensando nesse saldo biológico de vitalidade, de construção estruturada de músculo, neuroplasticidade, adaptação a estresse, essa condição de bem-estar, salpicar um pouquinho de libido nessa área, né, cerebral. Tem 1 milhão? Então, para mim, né, o encantamento, o encantamento pela vida, esse brilho que é importante ter como mulher jovem, linda que você é essencial para que você tenha uma viagem longa com alegria. Então, se nós pensarmos em expectativa de vida e não expectativa de saúde, pode ser que eu vá falar, olha, tá bom, se ela tiver alguma coisa eu medico o colesterol, coloco um stent, dou uma medicação de demência, trabalho com osteoporose, mas será que eu não tenho uma opção que lembre uma fisiologia harmônica, delicada, com supervisão de risco,
uma análise bem estruturada, conhecendo você, seus níveis hormonais e temperando essa linguagem celular que é o hormônio na sua fisiologia completa. Ou seja, de maneira prática, entendendo riscos e benefícios para alguém que cumpre o papel dentro de casa, é possível discutir de maneira individual, e fique claro que é individual, algum tipo de reposição hormonal Sim, para a qualidade de vida. Sim, sim. Você mesmo me mandou um trabalho sobre testosterona, nós discutimos a tendência ao exagero. Nós sabemos que se você usa testosterona pelo tecido adiposo, se você tiver obesidade, você pode transformar em estrona, que é um hormônio muito cruel para a mulher. Metabolicamente ativo, né? Metabolicamente ativo, ele pode ir para uma partícula, né, que é um pouco mais agressiva, que é o 4-hidroxistrona. Para quem nos escuta, não precisa levar isso em detalhe, mas sabendo que, olha, estou com sobrepeso, obesa, tenho hábitos ruins, à noite me entupo de comida gordurosa, açucarada, bebo, e aí vou usar a testosterona que o Daniel e a Vânia falaram com a Sabrina. Não é essa mulher. Não é essa mulher. Para que nós possamos fazer uma reposição, ela tem que ser pautada nesse contrato nosso, em que você se dedica, né, a esse corpo, né, a esse templo para construir saúde a partir da minha interferência responsável e delicada, com a autorização dele, supervisão de um mastologista, de qualquer bom mastologista, e que vá olhar fatores de risco que não venham por essa reposição, mas que venham pelo seu tempo de vida. O que acontece hoje, Sabrina, eu não tenho medo de afirmar isso publicamente, é que eu preciso te dar uma qualidade de vida para que você viva tudo aquilo que você tem pela frente de maneira gloriosa. Porque eu falo abertamente que o câncer ressignifica a vida da mulher, sim, mas ela tem que ter condições para isso. Você tem que ter gasolina para viver a sua vida. E não ficar às custas de um não categórico e não se fala de terapia de reposição hormonal, não é assim que funciona, não. Existe uma cumplicidade entre médico e paciente, onde o que cabe em cima da mesa é um acordo, um aperto de mãos. Estamos juntos? Estamos juntos. Em qualquer bom congresso de mastologia se discute isso, individualização de conduta. De maneira geral, existe uma contraindicação para alguns tipos, existe uma não recomendação para outros. Quer dizer que eu não vou fazer? Não, porque se for para não fazer, então você não bebe mais, você não come mais industrializados, você não come mais embutidos, você vai deitar para dormir, você dorme, você vai para... Então, as pessoas não discutem que milhares de outros recomendações, fatores não são seguidos. As pessoas falam um não tolindo a liberdade da terapia hormonal, mas elas permitem milhares de outras coisas que aumentam o risco para recidivas. Porque ninguém discute com as pacientes, doutora, a necessidade da atividade física e perda de circunferência de cintura e diminuição de ingesta de gordura saturadas. Ou seja, é um não quase que agressivo e unilateral. Eu não discuto esse assunto. E esse não, ele pode trazer uma repercussão no seu compromisso de cumprir os pilares da medicina do estilo de vida. Porque com esse não, você dorme mal, você se relaciona mal, você devolve momentos, né, mais recolhidas, você não se relaciona tanto com o parceiro, você tem, né, uma falta de energia que você vai buscar muitas vezes na comida. Você não é uma pessoa que está fazendo isso, mas muitas pacientes nossas vão buscar um nível, né, nutricional de alimentos ultraprocessados, refinados, porque eles pontuam na área serotoninérgica. Vão fazer uma curva glicêmica acentuada, vão aumentar o nível de insulina e vão trazer... Comer um chocolatinho 90% todo dia, né? Um pedacinho de Lindt 90%, né? A gente vai substituindo, né? Eu tô fazendo tanto a minha parte, né? Que foi isso, né? Como eu engordei esses 6 quilos com a menopausa, eu falei, bom, atividade física eu faço muita. E com muito esforço, Vânia. Imagina você ter que fazer atividade física com um cansaço que eu não consigo descrever. Eu nunca tive essa fadiga que eu tenho. Eu não consigo descrever. Eu vou na raça. Eu chego no meu personal, eu olho para ele
Ele olha pra mim e fala, eu sei que você tá aqui na raça. Sim, eu tô. Mas ele pega pesado comigo, assim. Então, eu luto demais. E aí, eu diminuí, assim, da minha cabeça, eu fiz uma dieta. Assim, eu criei um baita suco de manhã, onde eu coloco tudo que é verdura, legumes, com água de coco, com linhaça, com chia hidratada. O meu intestino funciona maravilhosamente bem. Eu falo que esse Os suco inquilinos devem estar felizes. devem, né? Eu falo que esse suco que eu criei é o meu Ozempic. Você quer passar? Por favor, quem nos escuta, você quer passar a receita? Eu acho que é. Vamos? Olha, gente. Vamos lá. Brócolis, couve, espinafre, o que tiver, né? De manhã. Os verdes de escuros. Manhã, os verdes escuros. Aí, se eu tenho cenoura orgânica, beterraba, aí eu coloco limão, raspas de limão, gengibre, ralo gengibre. E eu faço todo dia, me preparo, já virou um ritual. Aí coloco lá minha chia hidratada, coloco semente de linhaça dourada, prensada. Coloco o que mais? Própolis, canela, aveia, coloco aveia. E, enfim, vira um troço, assim, as pessoas perguntam, mas é bom? Água. Mas isso é a última coisa que eu quero entender se Você é bom. bate e bota pra dentro. Bota pra dentro. Então, vamos fazer uma tradução do seu suco. Vamos lá. Vai patentear? Em termos biológicos. Aguardem em breve. Então, você está atuando no sistema de desintoxicação de poluentes, de hormônios, os mínimos hormônios que você produz, trabalhando com as crucíferas, que são os vegetais verdes escuros, você está enriquecendo fibra, trabalhando metabolização estrogênica de maneira favorável pela microbiota com a linhaça, a chia e a aveia. Então, você está nutrindo a microbiota. Você dá uma composição de alimentos coloridos que tem um tonzinho de vitamina A, que trabalha favoravelmente no equilíbrio, né, dessa tradução da expressão gênica. Ela é um regulador, então ele controla o turn-on e turn-off da célula, liga e desliga, liga e desliga. Olha só, né? intuitivamente. Tem a hidratação, intuitivamente. não tem alta carga glicêmica e temos tonalizantes anti-inflamatórios. Gengibre e própolis. A aveia vem com qual potência? Ação no microbioma, fibra, né? Fibra, né? E o intestino está redondo, regula o funciona, colesterol que é uma também. beleza. Beleza. Então, a bicharada deve estar super educada. Você chegou a comentar comigo, a senhora gostaria que tivesse uma correlação com isso, que os fogachos já foram piores. Sim, que os seus calores já foram muito piores e que melhoraram. Sim, melhoraram muito. Na sua visão, houve algo no seu dia a dia, alguma intervenção que você tenha feito que tem ação, ou você acha que é o tempo? Eu ouvi dizer que ele dá uma acomodada com o tempo. Sim. Então, não sei se tem a ver com essa acomodação natural da menopausa, do tempo, se tem a ver com o emagrecimento, porque realmente coincidiu com o meu emagrecimento. Perdeu massa gordurosa, ganhou músculo. E ganhei músculo. Tá. Treinando bastante com o personal, perdi a gordura e fazendo a bioimpedância, realmente isso mostrou lá. Perda de gordura, sei lá, quase 5 quilos, ganho de massa muscular. E realmente os calores melhoraram muito. Eu falei, pelo menos alguma coisa melhorou nessa menopausa, né? Essa foi a visão dela, a sua visão, doutora, cientificamente, essa explicação da diminuição dos calores. Tem uma adaptação da expectativa, né, dessa área hipotalâmica e cerebral, né, de um nível hormonal que ele estava acostumado na juventude. Então, essa adaptação à falta hormonal existe mesmo. Então, os fogachos, né, que realmente maltratam muito a mulher e pioram a parte neural, memória, brain fog, isso se adapta. E também a sua nutrição. Por exemplo, a linhaça tem uma ação, né, positiva. Você tem escolhas hoje que trazem elementos nutricionais que funcionariam como parceiros dessa regulação hormonal fisiológica num nível bem sutil. Bem sutil. Vânia, eu vou comer uma mandioca, uma mandioquinha, vou comer de manhã, faço um inhame com isso, também é bacana. Adoro inhame. Né? Tem os chás, então tem algumas coisas que você pode acrescentar. Hoje o teu incômodo maior não é onda de calor, mas eu acho que a gente sempre busca neuroenvelhecimento numa mulher que entrou em menopausa precoce. Então, a velocidade de envelhecimento cerebral, isso precisa ser colocado numa pauta
vale a reposição, vale dieta, vale suplementação isso que eu numa ia mulher que perguntar. está em estilo de vida que compõe muitas coisas positivas para esse cérebro. Uma vez que os fogachos diminuíram, então não é mais uma menopausa sintomática do ponto de vista de calores. Daí, talvez nós podemos utilizar, então, também outras estratégias que não a hormonal. Por exemplo, Sim. um laser vaginal, Sim. né? Eu faço. Um laser vaginal, você achou que melhorou? O laser vaginal teve melhora? Sim. Ela tem grande eficácia, né? Laser vaginal eu estou fazendo o estrogênio local, né? Sim. Um óvulozinho que você introduz, e realmente essa parte melhorou muito. Candidíase de repetição nunca mais, escape de urina também. Só com laser. Acho que só O com laser e o ref- estrogênio local, O laser e Estrogênio o estrogênio local. associado, eles aumentam, né, a mucosa vaginal, é aquela mucosa atrófica sem células, ele cria uma proliferação interessante. Você Sim. sabe, doutora, que tem um termo novo do qual eu gosto muito, chamado oncossexologia, Sim. e esse termo é muito inteligente, muito interessante. Por quê, Sabrina? Porque pouquíssimos médicos discutem disfunção sexual com mulheres tratadas de câncer de mama ou qualquer mulher na pós-menopausa. Como se esse fosse um assunto proibido, púdico. Porque como não vai poder resolver, não se fala. E também, e não é só por isso, eu acho que é por falta de competência de discorrer sobre o tema. Não é só porque não pode fazer. É muito, o médico, o homem, principalmente, tem medo de falar, não sabe abordar, e o que a gente acaba vendo nessas publicações é que é só o fato de você discutir com a paciente o fato de relação sexual, de disfunção, já faz com que a paciente consiga se acomodar e entender que, puxa vida, eu tenho uma saída. Isso dá uma liberação e melhora a qualidade de vida. Eu tenho uma história que é muito enfática. Uma paciente tratada de câncer de mama com um marido comigo no consultório. E eu pergunto pra ela, como é que você tá? Eu tô ótima. Nossa, eu tô que tô. Ai, que bom. E como é que tá a vagina? Ah, tá péssima. Ela tá péssima, tá seca. E o marido, gentilmente, Sabrina, gentilmente, ele interrompe a conversa. Ele fala assim, eles são mais idosos, né? O marido fala assim, doutor, desculpa interromper, coitado, eu fico até arrependido que eu falei pra ele, desculpa interromper, mas é que a questão da vagina não nos preocupa, porque nós não temos relação sexual. Eu falei, a vagina é sua? Eu falei, a vagina é sua? Ele falou, não. Eu falei, então com licença. Com licença, porque a vagina da sua esposa não é para ter relação sexual. Ela também pode, mas a vagina da sua esposa é da sua esposa. E voltei para conversar com ela e falei, você não pode ficar com a vagina seca, porque ela dá coceira, ela dá desconforto, até para você passar um papel higiênico, você vai perder urina. Tudo, então existe uma correlação da necessidade da relação sexual que não é. Não é só A isso. saúde Não é só vaginal é de Não é a propriedade penetração da em si. paciente. Yeah. É dela, é a autonomia da paciente, né? É a paciente como protagonista do próprio tratamento. Eu não vou tratar a sua vagina para você ter relação com o seu marido. Vou tratar a sua vagina para que você tenha qualidade de vida sua. Exatamente. E eu que vivi essa condição aí da seca, com incontinência, com candidíase. Que horror, você se sente mal. Eu não sei É um explicar. envelhecimento prematuro. Você entra num papel de idosa prematuramente. E não exatamente. condiz com a sua, né, estrutura. Então, Você não enxerga a pessoa que tem essa queixa, né, doutora? não. Então, Pois é. É porque as pessoas Gente, te eu tô olham, com Sabrina, 50 sabe o que acontece? anos, eu tô na metade do jogo. Essa comunicação que nós vamos fazer é tão valiosa, porque as pessoas te olham e falam assim, imagina, ela tá ótima. a Sabrina? Não! Ela é maravilhosa, olha o braço dela, Sabrina com incontinência? Sim. E se você tem, você imagina quantas mulheres tem e não se discute isso? Eu acho até surpreendente que você abra isso, né? Porque é um tema muito, assim, íntimo, né? íntimo, né? Assim, você falar da libido, falar da incontinência tão menina, né? Na expressão beleza da mulher, você representa, né? Uma beleza, então é quase como se isso te desqualificasse no feminino. Sim. Mas os recursos que a gente tem para resolver esse contexto de saúde vaginal, o ânimo, as alterações musculoesqueléticas, as síndromes fibromiálgicas, tudo isso pode ter um pouco mais de ajuda, ou por suplementação, ou por um equilíbrio hormonal delicado. Eu acho que são ferramentas que não são utilizadas por uma insegurança de equipe,
E falta de preparo. E veja que você buscou o seu suco, você fez um suco intuitivo com o conhecimento do que tem Suco verde por aí. Parlatore. Isso. Né? Então, assim, eu vejo muito na clínica, os pacientes que chegam, eles chegam com informações compartimentadas de vários Instagrams, de pessoas que trabalham com isso, mas muitas vezes numa ação de marketing. E isso é um risco também para essas pacientes. Por isso que nós, médicos, temos que atuar como protagonistas dessa relação. Sim. Senão você vai encontrar, muitas vezes em Instagram, um mágico. E tem bastante mágico na área médica. Mágicos e bons Muitos. Comunicadores. E tem essa Falastrões. coisa, olha, Perigo. na oncologia, vai ter o milagre do tal medicamento, tratamento tal, o hormônio na forma chip não atua no câncer. Tem umas O bobagens. que os médicos não querem que você saiba. Essa frase, ela me arrepia até a alma. E realmente, o quanto nós temos que atuar na frente de lideranças de transformação no modelo de pensamento que não veja uma medicina personalizada como uma ferramenta vulgar. Porque como teve muita coisa no mercado, são questões mercadológicas mesmo, a gente olha com um certo preconceito quem faz suplementação, quem faz, vai olhar os hormônios dela, o equilíbrio hormonal e vamos dar uma reposição. Aquela médica não é séria. Eu não passo mais por isso, estou há muito tempo no mercado, então são mais de 35 anos. A minha responsabilidade sempre foi atuar muito embasada para a hora que eu tivesse esse confronto, esses médicos pudessem receber o meu melhor também, que é uma questão educacional. Eu não estou em universidade, mas cada médico que entra em contato comigo e tem uma visão equivocada sobre o meu trabalho, ele vai receber informações sobre toda a minha decisão. Olha, estou atendendo Sabrina, eu quero que a gente possa ajudá-la juntos. Vamos prescrever isso para a microbiota, o suco dela é maravilhoso, ela já está biotransformando melhor os hormônios, ela não tem uma agressão ambiental de um estilo de vida tóxico, não tem hábitos nocivos, vamos apostar na reposição dela juntos? Esse eu acho que é o convite final desse encontro É a nosso. medicina justa, a medicina personalizada, ela resolve problemas de todos os tipos. Ela vai resolver 100%? Não. Na vida não tem 100%, a medicina não promete nada, mas quando você pega na mão do seu paciente, quando você entende a dor do seu paciente, quando você se comunica, tem tempo para conversar, não são consultas de 10 minutos, são consultas longas, onde eu mais escuto do que eu falo, a gente consegue sim, em cada pilar do seu sentimento ou das suas deficiências, dos seus sintomas, lidar. E simplesmente falar não, essa intolerância com alguns temas, isso é muito radical, né? É quase que algo violento. Então, assim, eu acho que a gente termina esse nosso primeiro encontro, quem sabe, porque nem tivemos tempo de falar da espiritualidade, que é algo que eu amo, mas teremos um dia para conversar sobre isso, dizendo que, Sabrina, eu acho que você não precisa de 1 milhão para isso. Você é um exemplo para milhares de mulheres que olham para você e não imaginam que você sente as mesmas coisas que todas as mulheres que passaram por câncer de mama sentem. Parabéns pela sua coragem, pelo seu exemplo. O que eu mais desejo é que você, de fato, grite nas redes sociais os seus sentimentos e fale da menopausa e faz toda a gesticulação que você tem feito, porque você está falando a língua de milhares de mulheres e nós, médicos, precisamos aprender com você. Então, eu agradeço muito. Queria que você fizesse uma finalização aqui para nós, do nosso programa. Que bom, Daniel. Que bom ouvir isso, porque essa é a intenção mesmo, sabe? Quando eu me abro, né, exponho coisas íntimas, né? Que é difícil expor. Mas eu acredito que eu esteja ajudando muitas mulheres. Assim como quando eu falei e continuo falando muito da minha experiência com câncer de mama, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu senti, eu acabo inspirando muita gente que passa por isso, eu recebo esse feedback, né? Então, agora, como esse paciente de câncer de mama enfrentando uma menopausa com
todos os sintomas de uma menopausa, assim, é meu dever contar o que eu estou passando, o que eu estou sentindo e as minhas dificuldades no dia a dia, que são imensas, né? Privação de sono. Meu Deus, que é função do corpo mais vital e essencial para a saúde, como dormir com qualidade, eu não tenho mais isso. Eu perdi meu sono, eu perdi minha libido, eu perdi minha energia. Eu ganhei peso e com muita luta estou perdendo, com muita raça. Então eu acho importante, assim, né? E obrigada pelo espaço para a gente expor todas essas questões, né? Essa aula que a doutora Vânia deu é espetacular, né? Eu fico até arrepiada porque traz uma luz para a gente no fim do túnel. Eu fico até emocionada por tudo que eu passei, por tudo que eu estou passando, por tudo que eu ouço, pelas mulheres que eu vejo sofrendo, né, com todas essas questões, a gente saber que existem profissionais que estão preocupados, né, e se dedicando a estudos e pesquisas para o bem-estar dessas mulheres, né, acima de qualquer coisa, acima de qualquer interesse, né, é a saúde, é o bem-estar, é a qualidade de vida, né, a gente precisa falar de longevidade da mulher. A mulher está vivendo mais, Sim. né? O ser humano está vivendo mais. E com qual qualidade de vida ele vai viver mais? Então, eu só agradeço demais pelo convite. E, doutora Vânia, obrigada por todas essas informações e parabéns pelo seu trabalho também incrível. Pode finalizar, doutora, é sua. Eu fico muito feliz de poder dividir com você, especialmente com mulheres que vão ouvir o nosso encontro. Acho que o ponto mais forte, né, que traz essa experiência de troca é pautado na sinceridade, na verdade, naquilo que você expôs como um lugar que é teu, tão íntimo. E o meu papel, na verdade, assim, é realmente olhar para essa pessoa como um ser único, mas que tem um universo de questões para lidar. E em que lugar de experiência nós podemos melhorar essa condição para recalcular essa rota e chegar ao maior tempo possível de vida com saúde. Então, esse é o trabalho que nós fazemos. Daniel está fazendo a parte de mastologia com essa visão do paciente pós uma experiência. Isso é um modelo que eu acredito, sempre acreditei, sempre trabalhei com pacientes na oncologia, apesar de não ser oncologista, pelos recursos de um olhar sistêmico, em que eu olho hormônios também como parceiros de saúde. Eles não são só vilões. Então, basta trabalhar com eles como se você estivesse entrando num mar, né? Eu sempre trago essa figura. Você entra devagar e você tem uma experiência de ver em que lugar você se afoga, como é essa condição de lidar com a sua prancha pequenininha e aí aumentando os seus recursos. E esse é o trabalho que nós podemos fazer como profissionais. Muito obrigado pelo encontro. Puxa, bom, eu só agradeço. Parabéns. Vamos trabalhar, né, doutora? Vamos, Tem muita sim. coisa para fazer. Vamos. Tá certo. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio de um programa que a gente não tem nome. Não sabemos para onde iremos, mas as nossas expectativas são excelentes. Muito bom. Eu com a doutora Vânia, nós talvez receberemos muito mais pessoas especiais igual a Sabrina, para que a gente possa falar sobre menopausa, sobre ressignificação, né, sobre olhar a mulher de uma maneira como ela merece ser vista. Então, nos acompanhe. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nos vemos em próximos encontros. Obrigada pela presença, por dividir tudo isso que você contou para nós. Muito obrigada. É isso. Obrigada a todos.